Começou. Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Estou no primeiro semestre e hoje, junto com meus colegas Ana, Arthur, Bruna, Carlos, Davidson, Danilo e Teófilo, vamos apresentar uma pequena palestra que o tema é Personal Brand e Planejamento de Carreira. Este trabalho é referente à apresentação de Expo DPT, que conta com a pontuação para a matéria de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Bom, começar com personal brand. Personal brand é o processo de construir e comunicar sua marca pessoal, ou seja, a forma como você quer ser percebido pelas outras pessoas, destacando seus valores, competências e diferenciais no mercado. Próximo. Aqui são 4 elementos do personal brand. Primeiro, marca pessoal é ativo. Invista com sabedoria no seu maior recurso, ali, seus pontos positivos que você sabe que você desenvolve bem. É bom você investir para ter um diferencial no mercado. Inspire e impacte. Deixe sua marca no mundo. Jornada de sucesso. Aproveite cada etapa do processo. Você não precisa ter essa ansiedade de finalizar logo para ter aquele sucesso. Você precisa gostar do momento, aproveitar cada etapa e assim seguir. Alcance seus objetivos. Fortaleça sua marca para abrir portas. Próximo. Domine a arte do storytelling. Bom, compartilhe a sua jornada. Inspire o seu público e crie conexões emocionais autênticas ao relatar a sua trajetória. Nós devemos ser os mais bem persuasivos possíveis para nós podermos criar conexões com o nosso público. Use exemplos concretos. Mostre como superou desafios reais para tornar sua história mais tangível e impactante. Seja autêntico. A honestidade, ela fortalece a confiança e o engajamento com a audiência. Crie narrativas envolventes. Utilize o poder das histórias para marcar presença e deixar uma impressão duradoura. Histórias como pode ser uma história da sua vida, ou então uma história que você viveu com alguém, mas que tenha relação com aquele momento de desenvolvimento pessoal seu e que você deseja transmitir para o seu público. Próximo slide. Mapeamento de competências essenciais. Para fortalecer a sua marca pessoal de uma forma autêntica, é essencial identificar e desenvolver as competências. Primeiro, habilidades técnicas. Reconheça e aprimore os seus conhecimentos e competências específicas da sua área de atuação. Naquilo que você é bom, seja em tecnologia, ou então em ciências humanas, ou então na área da saúde, você deve ter um aprimoramento e um conhecimento amplo daquilo seu, tanto com currículos e com experiências que você já viveu. Comportamento adequado. Desenvolva soft skills e atitudes alinhadas aos seus valores e objetivos de carreira. Plano de desenvolvimento e aprendizado. Estabeleça metas claras para crescer continuamente, adquirindo novas habilidades e aprofundando as já existentes. Como, por exemplo, se você faz ou trabalha numa área de saúde, você deve cada vez mais se aprofundar naquilo, ou fazendo doutorado ou mestrado,
ou então querendo buscar mais conhecimento naquilo próprio, porque é aquilo que identifica você, é aquilo que faz o seu desenvolvimento pessoal ser mostrado para o seu público. Próximo slide. Monitore e ajuste a sua estratégia. Acompanhe resultados. Avalie o impacto das suas ações. Peça feedback. Escute opiniões externas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional cada vez mais também. Adapte-se. Seja flexível diante das mudanças do mercado e ajuste as suas abordagens conforme necessário, porque como o mercado ele sempre está mudando, sempre está surgindo uma coisa nova no mercado, a gente tem que buscar mais conhecimento e habilidade naquilo que está crescendo, caso você queira alavancar o seu progresso e o seu futuro, tanto pessoalmente como de maneira trabalhista. E lembre-se, é um processo contínuo. O personal branding é uma jornada em constante evolução, onde sempre há espaço para melhorar cada vez mais o seu desenvolvimento pessoal, cada vez mais o seu jeito de trabalhar e o seu jeito de colocar em prática aquilo que você quer que o público veja da sua parte. Próximo. Construção de imagem e posicionamento. Imagem pessoal significa que a sua imagem deve ser consistente tanto na vida cotidiana quanto no meio digital, refletindo uma imagem íntegra. E o que é ter uma imagem íntegra? É ser uma pessoa que transmita confiança, passe credibilidade, seja honesto e seja coerente com as suas atitudes. O ser coerente, ele é algo fundamental porque ele tem a ver com a neurociência. Como assim com a neurociência? O nosso cérebro, ele está acostumado com uma certa situação ali que a gente conhece. Por exemplo, você segue uma pessoa ali que durante a vida construiu uma reputação, batalhou ao longo da vida. E se você vê aquela pessoa fazendo coisas que não são da índole dela, são coisas contra as coisas que ela faz, atitudes erradas, você vai perder a confiança naquela pessoa, a credibilidade que ela construiu, vai perder a autoridade também. Posicionamento claro. Posicionamento é a percepção que os outros têm de você, alinhado com sua verdadeira identidade e o valor que você oferece. Bom, no posicionamento são questões de detalhes, tudo são detalhes que um agrega ao outro. Na escolha do seu nome, por exemplo, se eu for escolher meu nome, por exemplo, numa palestra, Gabriel Rodrigues, é algo que não vai chamar tanta atenção porque é um nome comum, um nome tradicional. Agora, se eu ponho Gabriel Romo, pode despertar o interesse nas pessoas, podem querer saber de onde é esse sobrenome, se é de alguma família poderosa, se é uma pessoa influente, pode despertar essa curiosidade em alguma pessoa. O nicho é muito importante também porque você precisa se autoconhecer, saber seus pontos positivos, negativos, as coisas que você gosta de fazer. Não adianta você ir na onda das outras pessoas e fazer o que todo mundo está fazendo porque para aquela pessoa deu certo. A fala já diz, para aquela pessoa deu certo. Para você pode achar que gostou daquilo porque aquela pessoa está fazendo e deu certo. E com você pode não funcionar e você vai perder seu tempo. No meu caso, eu estou me graduando em ADS. Eu decido criar um empreendimento para microempresas de soluções digitais. A proposta é desenvolver sites, aplicativos, automações para essas empresas que não têm essa presença no meio digital, para aquelas também que utilizam ferramentas desatualizadas que não vá surgir tanto efeito no nosso meio atual, no nosso meio tecnológico. E tem os casos também que o próprio proprietário faz o uso dessas ferramentas por conta própria, talvez por não conhecer ou por ser daquelas empresas tradicionais que não gostam de mudar o seu modelo de negócio.
E como ali o seu modelo de negócio pode ser pacotes mensais, projetos sob demanda ou planos de assinatura. Vai de você com o seu cliente para sair melhor para os dois. Consistência visual. Atualmente é muito comum a gente ter um contato com uma pessoa, seja pelo meio digital. E como a gente se apresenta, pode abrir ou também pode fechar portas para a gente. Fotos profissionais, identidade visual consistente, portfólios bem estruturados, comunicam bem mais do que palavras. Uma boa imagem digital serve para destacar suas habilidades, contar histórias e conectar-se com o público-alvo, seja por um perfil no Instagram ou outro perfil. A imagem que você projeta reforça seus valores, seu estilo e sua proposta única. Próximo. Seja consistente e autêntico. Uma imagem coerente, fidelidade aos valores, evite exageros. Muitas das vezes o simples funciona bem mais do que algo muito enfeitado. Construa confiança. Seja uma pessoa que não venha agir de má fé com outras pessoas e seja da confiança das outras pessoas. Próximo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar continuidade num assunto muito importante no mercado de trabalho e no seu e na sua carreira profissional, que é sobre o planejamento de carreira. Quando criança, você não já escutou ou já se pegou imaginando a seguinte pergunta: o que eu quero ser quando crescer? Enquanto criança, você não tem tanta noção assim, mas no decorrer da sua maturidade, em que você cresce e você vai descobrindo certas coisas, você vai acabando se desenvolvendo mais. E com isso, na sua adolescência, você vai acabando se descobrindo certas coisas na área de trabalho. Como, no caso, se você se identifica com medicina, você vai querer seguir essa carreira, ou direito, enfim. O que o planejamento de carreira tem a ver com isso? Bom, o planejamento de carreira é um processo muito importante no qual que você vai usar para estruturar, definir e identificar seus objetivos, habilidades necessárias e traçar caminhos para alcançar certos objetivos na sua carreira. Ele é tipo uma ferramenta que permite analisar e colocar trajetórias profissionais, identificando pontos fortes e áreas de desenvolvimento, para, no caso, no futuro, você ter decisões conscientes e, e ter mais noção do que você planeja. Então, o planejamento de carreira é isso. Ele é um plano de ação no caso que você vai definir no caso que você vai definir objetivos, ações estratégicas e o mais importante, o autoconhecimento. Se você não auto reconhece, você não tem um objetivo claro, você não tem ação estratégica para isso. Então, um dos pontos fortes é o autoconhecimento. E com o planejamento de carreira, ele vai definir isso, ele vai lhe proporcionar uma ajuda no caso que você vai seguir profissionalmente. E como que eu devo usar esse planejamento de carreira? É simples. É, você está num processo na carreira profissional, num exemplo de tecnologia, você vai estar num processo contínuo de aprendizado. Você não vai estar sempre desatualizado, você vai estar sempre aprendendo, sempre se adaptando a isso. Então, o planejamento de carreira, ele proporciona isso. E com o planejamento de carreira, eu vou explicar sobre 4 tópicos. Pode passar o slide, por favor? Bom, no planejamento de carreira, existem esses 4 tópicos, que são estabelecer metas claras, mapeie suas competências, acompanhe seu progresso e busque feedback. Estabelecer metas claras, o que esse primeiro tópico tem a ver com planejamento de carreira? Bom, metas claras, elas são de curto a longo prazo, ou seja, ela direciona e guia sua trajetória profissional em si mesmo, tendo metas bem definidas que permite o indivíduo saiba onde quer chegar, o que deseja alcançar, o que pretende fazer.
E também, além disso, metas claras proporcionam um senso de propósito e motivação, ajudando a pessoa a manter foco, determinação ao longo da sua jornada profissional, né? Tendo metas estabelecidas no qual é possível identificar oportunidades de aprendizado, desenvolvimento, enfim, é algo duradouro, algo que você vai trazer para você e algo que vai acompanhar durante toda a sua carreira profissional. Então, estabelecer metas claras é muito importante para você definir o seu desenvolvimento profissional. Mapeie essas competências. Mapear essas competências também é uma parte fundamental, que ele meio que ele dá um plano detalhado para você, né? Não um plano, você detalha esse plano da sua jornada profissional, identificando suas habilidades, interesses, objetivos, enfim, oportunidades que você, no qual sejam relevantes, enfim, isso totalmente está direcionado ao planejamento de carreira, porque ele ajuda a definir passos necessários para alcançar esses objetivos profissionais a longo prazo, algo que vai lhe acompanhar a vida inteira. Mapear sua trajetória também é muito importante para identificar quais são as suas competências atuais, áreas de interesse, talvez aspirações de carreira, enfim, permitindo que você planeje de forma mais estratégica aos próximos passos a serem dados, como buscar capacitação, perguntar a pessoas com experiência naquilo, e sim, que sejam relevantes. O próximo é acompanhe seu progresso, monitorando sua conquista e sempre ajustar a estratégia quando necessário. Também é um ponto muito importante, porque no mercado de trabalho, se você conquistar algo, você não se permanece só aquilo, você vai se adaptando. Então, o planejamento de carreira, nesse assunto, e no planejamento de carreira é muito importante também, que no caso você vai simplesmente se adaptando isso, você vai mudando a sua estratégia de visão, você vai planejando mais, você vai estudando, você vai simplesmente se tornando um outro tipo de pessoa, você vai simplesmente se desenvolver mais, assim. Você vai ter, tipo, um plano mental, né, de como você deve fazer e como você deve resolver isso. No planejamento de carreira é totalmente essencial você sempre estar estudando, você estar sempre se autoavaliando, enfim, você vai se adaptando. E buscar feedback. Buscar feedback está diretamente relacionado com planejamento de carreira, porque buscar feedback, ele permite a identificação de pontos fortes, áreas de melhoria, tá sempre auxiliando no seu desenvolvimento profissional, daquela pessoa, de pessoas terceiros sempre dizer o que você está seguindo certo ou talvez não, você tipo vê um influencer que dá dando certo para ele, você se pergunta se deve seguir ou não, aí você vai perguntar para o seu professor do curso se eu devo entrar nesse mercado, será que se eu devo aprender mais disso ali, aí o seu professor vai dizer se você está apto a isso, se você se identifica e tal, enfim, sempre buscar um feedback de terceiros ali, no caso que você deve seguir, né, que isso lhe ajuda a entender como somos vistos pelos outros, né? Possibilitando ajuste de comportamento, habilidades, até mesmo a trajetória profissional, né? Então, dessa forma, é muito bom buscar regularmente um feedback de terceiro ali, de uma pessoa, de um indivíduo, no qual você é próximo, até mesmo daquela pessoa que, tipo, lhe vê de outra forma. E, enfim, isso é muito importante para a sua carreira profissional. Próximo. Bom, iniciando sobre networking, quando a gente fala sobre networking, é diferente do que muitos pensam. Não é apenas conhecer pessoas, e sim sobre construir relações genuínas, trocar experiências e criar oportunidades mútuas de crescimento e desenvolvimento. O próximo passo da sua carreira não surge apenas de um bom currículo. É claro que é muito importante ter um currículo forte, mas às vezes uma boa conversa ou uma indicação de confiança abrirá um leque de novas oportunidades para você. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso melhorar o meu networking? Eu posso participar de eventos, sejam workshops, conferências e feiras, conectar-me com líderes,
expandir a minha rede de influenciadores, construir relações duradouras. Networking é investimento a longo prazo. Então, como eu disse anteriormente, networking é sobre construir relações genuínas e oferecer ajuda. A reciprocidade fortalece relacionamentos. Então, sobre o que eu disse anteriormente também, criar oportunidades mútuas de crescimento e desenvolvimento. Não é só sobre você e nem só sobre a pessoa, é sobre ambos. Próximo. E valor único, que tem tudo a ver com, anteriormente citado, mapeamento de competências e com o desenvolvimento contínuo. O que você oferece que ninguém mais oferece? Qual a combinação de competências, valores e experiências que te destaca? Quando nós conseguimos propor esse conjunto de características de forma clara e autêntica, criamos uma forte marca pessoal, que é capaz de atrair conexões, oportunidades e reconhecimento. Próximo. Bom, meu nome é Danilo e eu vou falar sobre a importância da nossa presença online. A presença online é fundamental no mundo profissional atual. Ela pode abrir portas para oportunidades, fortalecer a nossa reputação e ampliar a nossa rede de contatos. Alguns pontos-chave delas são a visibilidade e credibilidade. Ter um perfil profissional ativo em redes sociais como o LinkedIn e até mesmo o Instagram, ou para nós que da área da tecnologia, muitos utilizam o GitHub, ajuda a mostrar as nossas habilidades e experiências, aumentando a nossa credibilidade. O networking, como a Ana falou anteriormente, ele nos conecta com profissionais de nossa área e pode gerar oportunidades de negócios e parcerias de novos empregos. A autoridade no setor, a gente compartilha conhecimento e pode posicioná-lo como referência na nossa área. Se bem utilizada, a presença online pode ser um grande diferencial na nossa trajetória profissional. Agora eu vou falar sobre a presença offline. Só passar aqui o slide. A presença offline, ela continua sendo muito crucial no mundo profissional, apesar do avanço digital. E alguns fatos e alguns aspectos essenciais dela são relacionamento pessoal, o contato face a face com as pessoas, ela fortalece vínculos e transmite confiança, de maneira que o digital não consegue substituir completamente. Networking em eventos presenciais, seja congressos, feiras ou encontros presenciais, ou qualquer outro encontro, eles são ótimas oportunidades para conhecer pessoas influentes e gerar conexões mais autênticas. A reputação local. Em algumas áreas, como comércio e serviços, ter uma boa reputação offline, com clientes satisfeitos, pode ser um grande diferencial competitivo. O network offline, ele pode ser extremamente eficaz para fortalecer relações profissionais e abrir oportunidades. E algumas das melhores práticas são: participe de eventos relevantes na sua área, conferências, feiras e encontros na nossa área, na área da tecnologia ou qualquer área de emprego que você esteja buscando, elas são ideais para conhecer pessoas no setor e trocar experiências, e até mesmo para fazer contatos. Seja acessível e proativo. Aborde pessoas com interesse genuíno. Faça perguntas e compartilhe insights. Uma conversa autêntica vale muito mais. Prepare-se antes dos encontros. Saiba quem estará presente. Pesquise sobre os participantes. Assim você torna as interações muito mais produtivas. Bom, também vou falar sobre identificar habilidades técnicas e comportamentais para planejamento de carreira e seu branding.
Identificar essas habilidades técnicas e comportamentais é um processo essencial para planejar sua carreira e fortalecer sua marca pessoal. Um guia que pode nos ajudar nesse processo são habilidades técnicas, que são as competências específicas para a nossa área, e elas podem ser adquiridas por meio de estudos e práticas. Um exemplo de habilidade técnica, na programação, a linguagem, uma linguagem que a gente usa, seja ela Python, Java, CSS, CSS, HTML, C Sharp. Tudo isso são habilidades técnicas que a gente usa para a nossa área. Habilidades comportamentais são competências ligadas à forma como você interage e se adapta no meio de trabalho. Para identificar, a gente deve refletir sobre como a gente lida com os desafios e como a gente colabora com a equipe. Exemplos de habilidades comportamentais são liderança, pensamento crítico, trabalho em equipe, resiliência, e etc. Branding pessoal. A nossa marca pessoal é como a gente se posiciona no mercado para desenvolvê-la. Destaque as suas habilidades em redes profissionais como LinkedIn, GitHub e etc. Compartilhe seus conhecimentos por meio de artigos, palestras ou cursos. Construa um portfólio mostrando seus projetos e conquistas. E seja autêntico, garantindo que sua comunicação reflita a sua identidade pessoal. Esse processo não só nos direciona para uma carreira, como também aumenta a nossa visibilidade e credibilidade no mercado. Como criar um plano de desenvolvimento de carreira? Primeiramente, a gente tem que fazer uma autoavaliação, identificar nossas habilidades, pontos fortes e áreas de melhorias. Analisar nossos interesses, valores e o que realmente motiva na nossa carreira, que estamos procurando. 2. Definição de objetivos. Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Usar a metodologia SMART, que significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Um exemplo disso é: em 2 anos eu quero me tornar líder de uma equipe na minha área. Isso é um exemplo de definição de objetivos de médio prazo. Um de curto prazo seria: eu quero trabalhar em tal área em 6 meses. Aí, para complementar a definição dos objetivos, a gente tem o planejamento de ações, que a gente determina quais habilidades e qualificações serão necessárias para alcançar as nossas metas. Planejar cursos, treinamentos e experiências que possam ajudar no nosso desenvolvimento. Listar conexões estratégicas e mentores que podem nos orientar nesse processo. Execução e monitoramento. Criar um cronograma de aprendizado e evolução nos ajuda muito. Acompanhar o nosso processo regularmente e ajustar o plano conforme necessário também é muito importante. E, por último, adaptação e crescimento. A gente tem que estar aberto a mudanças e novas oportunidades, principalmente nesse mercado de tecnologia, que conforme os dias vão passando, a tecnologia ela vai evoluindo cada vez mais. Então, nós, como profissionais dessa área, devemos sempre estar atualizados nas tecnologias mais recentes. Um plano de desenvolvimento bem estruturado pode transformar a nossa trajetória profissional e abrir portas para oportunidades incríveis. E, com isso, a gente encerra a nossa apresentação do trabalho de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o fim e todos que escutaram e prestaram atenção. E também agradecer aos meus colegas de equipe pelo trabalho e desempenho deles nessa apresentação.